Olá, alunos do curso de Engenharia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos à disciplina de Cálculo 1. As disciplinas de cálculo, assim como as disciplinas de física, elas formam os alicerces do curso de Engenharia. Vou fazer alguns comentários na aula de hoje da importância do que nós chamamos de modelagem de problemas reais. E estas disciplinas de ciências básicas, elas têm uma importância enorme na formação de um engenheiro, no rigor com que o engenheiro consegue exercer suas atividades. Tenho certeza que vocês vão achar essa disciplina muito interessante, é uma disciplina muito rica em conhecimentos, em estratégias de resolução de problemas não triviais. É uma disciplina muito encantadora. Então, nessa primeira aula eu vou apresentar para vocês os principais tópicos que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. Então, situando essa disciplina, ela é uma disciplina que foi criada no século XVII. Dois grandes nomes são associados como os criadores, os nomes do Newton, o grande nome da física que vocês tanto conhecem, o Newton, e o Leibniz. O Leibniz é um alemão que criou o cálculo simultaneamente. Newton e Leibniz fizeram ao mesmo tempo, sem que um soubesse do que o outro estava fazendo. O enfoque do Newton, que é o mais conhecido, ele estava resolvendo problemas de mecânica celeste, o que já mostra a importância do cálculo como um instrumento de resolução de problemas reais. Bem no contexto de problemas das leis de Kepler, que Newton desenvolveu o cálculo como uma das estratégias para abordar problemas, no caso aí de astronomia. No curso de cálculo, nós vamos, desse cálculo 1, nós vamos ver três ideias chaves e eu vou mais ou menos tentar motivá-los por que essas ideias são importantes. As ideias são as ideias de limites, de derivadas e a ideia de integral. Cada uma delas tem um sentido, um significado diferente e uma importância diferente. A ideia de limite, ela vai dar a ideia de tendência, de convergência, de proximidade, que é uma ideia super importante, que vai ser extremamente rica para a gente ter um monte de consequências. Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre como que os limites vão aparecer e vão nos dar essa ideia de proximidade. A ideia de derivada é a ideia de taxa de variação, que é uma outra ideia e que também é extremamente presente no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho eu vou pontuar mais exemplos, vocês vão ver quantas situações do nosso dia a dia, situações tanto da vida cotidiana quanto de uma abordagem tecnológica ou científica de problemas, envolvem esse conceito de taxa de variação. E a ideia de integral está ligada à ideia de soma, de somatória, de área. Depois, ao longo das aulas, vamos usar para calcular média, mas vai também ser uma ideia extremamente rica e que se conecta. E nós vamos ver conexões entre essas ideias. Elas não são ideias isoladas, que não dialogam uma com a outra. Existe uma ligação entre elas muito sutil que faz essa riqueza do cálculo. E tudo isso nós vamos tratar ao longo dessa disciplina. O cálculo é uma teoria que mudou muito os paradigmas do conhecimento científico. Ela acaba sendo uma linguagem que fornece muitas das principais aplicações da matemática no mundo contemporâneo. Em quase todas as ciências, quando nós fazemos uma abordagem quantitativa, nós usamos cálculo como um dos instrumentos para se fazer isso. O conceito de taxa de variação, por exemplo, permite que nós abordemos o conceito de crescimento de uma população, é a taxa de variação da população. Ou a taxa de variação de preços, que é a inflação, que está presente na economia. Então, essa ideia muito simples de taxa de variação vai estar presente em um monte de fenômenos da vida cotidiana, tanto numa abordagem mais cotidiana quanto numa abordagem mais científica. A ideia de integral, por exemplo, vai permitir o cálculo de áreas de figuras, que absolutamente nós não teríamos outro acesso para calcular a área dessas figuras sem ser através de integral. Nós vamos conseguir calcular a área de regiões debaixo do gráfico de uma função. E eu aproveito para fazer uma observação, falei aqui em função. O cálculo todo, ele é uma teoria matemática que aborda funções. O nosso objeto de estudo vão ser as funções. Quando eu falo limite, quando eu falo derivada, quando eu falo integral, eu estou falando do limite de uma função.
derivada de uma função, integral de uma função. Nós vamos fazer aplicações à geometria, a outras áreas, mas o objeto do cálculo são as funções de uma variável ou de várias variáveis, isso ao longo dos vários cálculos nós vamos estudar. Fazer uma pausa para fazer uma reflexão sobre como que matemática é utilizada para resolver problemas reais e o que nós chamamos de modelagem matemática. Um cientista, um engenheiro, uma pessoa que trabalha com tecnologia, pode ser um cientista social, pode ser um economista, trabalham com problemas reais. E os problemas reais são muito difíceis de serem resolvidos na sua plenitude. Vou me fixar aqui num exemplo que vocês conseguem me acompanhar, que vocês conhecem bem, são o exemplo da mecânica, do estudo de movimentos, da relação de forças e movimento, força e aceleração. Esse problema, na sua plenitude, na sua verdade final, ele é muito complexo. Tanto que nós temos uma abordagem que foi feita na Grécia, que era muito pouco precisa, depois Newton fez uma abordagem muito melhor, mas Einstein, com a teoria da relatividade, avança e aperfeiçoa a mecânica newtoniana. Os problemas são, de fato, muito complexos e, de uma certa forma, impossíveis de serem resolvidos na sua exatidão total. Mas, para a nossa vida, para as aplicações tecnológicas, científicas, nós não precisamos da solução exata, nós precisamos de uma solução aproximada. Pense no seguinte problema, nós vamos calcular a trajetória, uma viagem de uma sonda espacial que vai sair da Terra e vai até um planeta. Nós queremos saber quanto tempo vai durar essa viagem, qual a trajetória, quais as forças que vão atuar durante o movimento. Tudo isso tem um certo grau de aproximação. Nós não precisamos de uma resposta com 20 casas depois da vírgula. A gente precisa de uma resposta aproximada. Se houver um erro no cálculo no tempo de uma viagem de uma sonda da Terra até Marte, um erro de milésimos de segundos na duração da viagem, isso não vai ter nenhuma importância. A gente quer uma resposta aproximada. Mas é muito difícil de obter essa resposta. O que nós fazemos com a ciência, as várias ciências, e a matemática fornece essa linguagem, e cálculo está muito presente nisso, mas em outras ciências também fazemos isso. Nós trocamos o problema real por um problema aproximado mais simples. Quando Newton fala que força é igual a massa vezes a aceleração, ou que matéria atrai matéria na razão direta das massas e inversa do quadrado da distância, isso é verdade apenas aproximadamente. E exatamente algumas das coisas que Einstein corrigiu com a teoria da relatividade foi que isso não é uma verdade absoluta, que isso funciona dentro de certos intervalos dos valores que estão sendo considerados. Para efeitos práticos, para a viagem de um foguete, de um avião, a mecânica newtoniana funciona bem. Então nós fizemos um problema que é aproximado, e aqui tem uma arte. Eu quero simplificar o problema real. Se eu simplificar demais, aquilo que eu vou fazer não é útil. E se eu simplificar pouco, ele ainda continua muito complicado. Eu tenho que simplificar que eu consiga resolver o problema. O problema aproximado, eu consigo resolver. Eu consigo a solução desse problema, que eu chamo de uma solução exata. E o grande problema, e aí que entra por que o engenheiro tem que ter uma formação rigorosa, por que o raciocínio dentro da engenharia tem que ser muito preciso, tem que ser baseado em evidências, não pode ser baseado em achismos, é porque nós temos que, no fundo, responder a seguinte pergunta: a solução exata do problema aproximado é uma boa solução aproximada do problema exato? E isso não é um jogo de palavras, embora pareça que eu apenas joguei com as palavras exato e aproximado, isso é extremamente profundo. Eu convido vocês a refletirem um pouquinho sobre isso. A gente faz uma simplificação do problema e consegue resolver. Será que isso serve como uma boa solução aproximada para o problema exato? Exatamente o que ocorre com a mecânica newtoniana. Ela não é 100% exata, 100% real, mas as soluções que nós conseguimos resolver na mecânica
newtoniana, e nós conseguimos resolver bem as equações de Newton, elas servem sim, muito bem, como solução aproximada do problema exato. Isso é o que a gente chama de modelagem matemática, de uma modelagem de um problema real através de uma ciência, no caso matemática, física. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem bastante sobre ela. É muito legal esta pergunta. Vou dar exemplos de algumas coisas um pouquinho mais pontuais que nós vamos fazer na disciplina. Por exemplo, em algum momento nós vamos analisar que o limite de seno de x sobre x para x tendendo a zero dá 1. Parece um exercício técnico de matemática, é só calcular um limite, lá tem um conceito de limite, tem uma técnica de cálculo, e vamos calcular esse limite e vai dar 1. Ele é muito mais profundo do que isso. Então, uma coisa que nós vamos retomar aí na sequência normal das aulas, é que esse limite seno de x sobre x dá 1, quando nós estamos trabalhando em radianos. O grau, que é uma invenção dos babilônios, muito antiga, mais de 1000 anos antes da nossa era, ele não é adequado para fazer cálculo. Para fazer cálculo, a gente usa radiano, que é uma invenção exatamente do Renascimento e que está a serviço de fazer cálculo. Aquele limite fundamental, seno de x sobre x, quando o x fica pequeno, tende a zero, ser 1, só é válido se x estiver em radianos. E esse é um limite fundamental para a construção do cálculo. Mas ele tem mais consequências. Dizer que esse limite é 1, quer dizer que o seno de x e o x, que um está no numerador, outro no denominador da fração, eles são próximos quando o x é pequeno. Dizer que esse limite é 1 é dizer que justamente quando o x se aproxima de zero, o que está em cima e o que está embaixo são muito parecidos um com o outro, porque o quociente está se aproximando de 1. Então, seno e x são muito próximos. Acontece que x é muito mais simples para se trabalhar do que seno. Então, quando os físicos vão estudar o movimento de um pêndulo, eles fazem essa substituição. Para pequenos ângulos na oscilação do pêndulo, monta-se a equação e na equação tem seno. E a gente troca o seno por x, porque o seno está perto de x e a análise fica muito mais simples. Então essa vai ser uma das aplicações do conceito de limite que vai ter uma consequência, por exemplo, no estudo do movimento do pêndulo. Um outro limite que nós vamos ver é que quando x se aproxima de zero, 1 menos cosseno sobre x2 se aproxima de meio. E de novo, se isso se aproxima de meio, é porque o que está em cima é metade do que está embaixo. Então, 1 menos cosseno está próximo de meio, passo esse x2 multiplicando, menos cosseno troco de lado, troco o x2 por dois lados, e o que eu descubro? Que se numa fórmula eu tiver cosseno, eu posso trocar por 1 menos x² sobre 2, que para valores pequenos de x eu tenho resultados muito próximos. Isso vai ser uma técnica que nós vamos explorar nas aulas subsequentes do cálculo. Isso tem a ver com a ideia de polinômio de Taylor, de aproximação de uma função pelas suas derivadas. É uma série de coisas que nós vamos tratar com profundidade nas aulas, mas já dá para perceber que é uma ideia muito rica, não? A ideia de taxa de variação também vai estar presente na nossa disciplina, que vai associar a ideia de derivada. Tendo uma grandeza, a taxa de variação média é a variação da grandeza pela variação do parâmetro. Por exemplo, se for uma posição, é a variação da posição pela variação do tempo. E a variação instantânea é o limite da variação média quando o intervalo de tempo fica muito pequeno, quando o tempo tende para esse T1 aqui. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho nesse conceito de taxa de variação média e instantânea. Se a minha grandeza for a posição, a taxa de variação vai ser a velocidade. E aí já temos uma aplicação muito rica do cálculo para a cinemática, que nós vamos chamar isso de derivada, e a derivada da posição vai ser a velocidade. Quando eu tiver a grandeza velocidade, a derivada da velocidade vai ser a aceleração. Nós vamos ver isso também na aula de derivada. Quando eu estiver falando da aceleração, a derivada vai ser a aceleração da aceleração. Se você pensar nos seus estudos de cinemática até agora, movimento uniforme, uniformemente variado,
eles eram bastante restritivos. O uniformemente variado, um dos mais complicados que vocês estudam no ensino médio, ele tem aceleração constante. Nesse nosso estudo, a aceleração poderá ser variável, que ainda assim a gente vai conseguir dar conta dessa análise. Na economia, a taxa de variação, que é a derivada dos preços, vai ser a inflação. Na biologia, a taxa de variação, que é a derivada da população, é a taxa de crescimento populacional. Acho que dá para perceber que essa é uma ideia que vai ter um monte de consequências, né? A ideia de derivada vai servir para uma quantidade enorme de problemas. Ideia riquíssima, extremamente bonita. Só para concretizar um pouquinho. No movimento uniformemente variado que vocês estudaram, é constante mais uma constante vezes t mais uma constante vezes t quadrado. Então você sabe que essa constante é a posição inicial, essa constante que multiplica o t é a velocidade inicial, e a aceleração é o dobro desse número aqui. Esse número é metade da aceleração. Isso aqui é aceleração sobre 2. Mas você só conhece esse. E se a gente pegasse, né, e você conhece a fórmula da velocidade no movimento uniformemente variado. Mas e se eu pegasse uma posição que fosse de grau 3? Vocês não estudaram isso. Com derivada vai ser imediato. É uma coisa que nós vamos ver na aula de derivada. Sem grandes dificuldades, você olha para a posição, é isso, imediatamente você vai ver que a velocidade é dada por essa expressão de grau 2. Muito fácil vai se fazer essa conta, é uma regrinha de derivação que nós vamos ver na aula correspondente. E a aceleração a gente vai obter da fórmula da velocidade também muito imediatamente, que é 8 mais 12t. Observe que se a posição varia em grau 3, a aceleração não é mais constante. E a ideia de derivada vai dar conta disso super rapidamente, super facilmente. É uma teoria muito boa para fazer estudos de mecânica em física. E o conceito de integral. Integral vai dar a área debaixo do gráfico de uma função e acima do eixo das abscissas. Qualquer função que tenha um comportamento razoável que permita ela ser integrada. Então imagine uma curva qualquer. Se você pensar nas regiões que você já estudou área no ensino médio, são poucas regiões. Você conhece a área de triângulo, de retângulo, de paralelogramo, do círculo, mas poucas. É uma quantidade muito pequena de figuras geométricas que você conhece a área. A gente vai ter uma técnica que essa curva aqui pode ser qualquer coisa que a gente vai conseguir calcular a área de baixo desse gráfico. Quer dizer, essa região, seja lá o que for, aqui uma função de grau 2, grau 3, não importa, a gente vai ter técnica para calcular essa área. E essa técnica vai ser a técnica de integral. E se for área entre duas curvas, também, porque basta se fazer a integral da de cima menos a integral da de baixo, que uma dá área embaixo da de cima, a outra dá área de baixo aqui, quando se faz a subtração, dá área entre duas curvas. Então nós vamos ter uma competência para calcular áreas de muitas figuras. E com o cálculo de áreas a gente vai poder calcular médias, que também é um outro conceito bastante sutil, e eu queria só comentar então para terminar exatamente isso. Se você pegar a função seno entre 0 e π, olha que ela vem aqui um pouco para frente de 3, π é 3,14 em radianos. Com as técnicas que nós vamos desenvolver, vai ser muito fácil calcular a área dessa região. E é muito bonito porque essa área é 2, é um número inteiro. E com isso a gente vai poder discutir qual que é a média da função seno. A média da função seno nesse intervalo nós vamos ver nas aulas subsequentes que não é meio. Embora o máximo seja 1 e o mínimo seja 0, a média da função seno não é meio. Ela é, veja só, no intervalo de 0 a um pouco mais do que 3, ela deu área 2. Se a média da função seno fosse meio, essa área teria ficado perto de 1,5, não de área 2. E aí nós também vamos usar o conceito de integral para discutir a ideia de média de uma função e como calculá-la. Então, por essas coisas que eu pontuei nessa aula, espero que vocês tenham percebido quão rica vai ser essa disciplina, quão bonito vai ser fazer todos esses estudos, fazer esses cálculos todos e a quantidade de aplicações que o cálculo vai ter na formação de vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar essa disciplina. Tá ok?